Olá! Neste encontro, trataremos sobre a estimulação precoce, ou seja, trata-se de uma estimulação ou de uma educação muito cedo, principalmente para a criança que apresenta defasagens em seu desenvolvimento em decorrência de seu comprometimento, seja físico, cognitivo ou de outra ordem. Estima-se que para essas crianças haverá demora na aquisição de conteúdos básicos como a comunicação, a marcha ou outra área do desenvolvimento. O programa de estimulação precoce procura antecipar estas fases, considerando que ela precisará de mais tempo do que outras crianças para adquirir ou desenvolver certas habilidades. Enfim, o questionamento: quando devo começar o trabalho da estimulação precoce? É isso mesmo. Desde o berço já se inicia este processo, ou seja, a partir do nascimento até os 2 anos de idade. Inicialmente, deve-se estimulá-la a desenvolver os sentidos de seu próprio corpo, buscando também tonificar sua musculatura através de atividades comuns e rotineiras como passeios, alimentação, banho, ao vestir-se, enfim. A todo momento temos oportunidade de trabalhar o corpo do bebê. Em suma, a estimulação precoce consiste no envolvimento da família, principalmente dos pais, no acompanhamento do bebê com alguma deficiência. O importante nesta fase está na observação desta criança, buscando envolvê-la psicoafetiva e socialmente, oferecendo suporte em suas dificuldades e promovendo experiências agradáveis que a ajudem a estimular principalmente as áreas mais comprometidas, seja da visão, audição ou motora. Na verdade, a estimulação que denominamos de precoce consiste essencialmente em antecipar as fases do desenvolvimento previstas para a criança na mesma faixa sem comprometimentos. Isto a ajudará a acompanhar da melhor forma possível uma interação social com outras crianças com idades próximas à sua. A seguir, vamos comentar sobre as fases do bebê e propor estímulos necessários individualmente. A primeira fase é caracterizada pelo sono e alimentação. O bebê é que sinalizará o ritmo das horas que precisa para dormir ou o horário preferido da alimentação. No entanto, estes dados, principalmente da alimentação, devem ser monitorados para que o bebê não permaneça muito tempo dormindo sem alimentação, que deve, dentro do possível, ser cronometrada. Isto é, com intervalos regulares e definidos, pois a rotina é importante para a criança nesta e em outras fases do desenvolvimento. A personalidade da criança já se manifesta nesta fase através de comportamentos motores como a criança ativa, a que denominamos de hipertônicas, e apresentarão movimentos mais agitados. E os hipotônicos mostrarão reações mais lentas. O que importa é que nos 2 casos a criança necessitará de carícias, de conversas, de estímulos para acalmar ou para movimentá-las. E aqui destacamos a figura paterna, que traz um conforto e segurança para o bebê. A seguir, apresentaremos alguns tipos de exercícios que podem ser realizados nesta fase. Na troca de roupas, procure virar e revirar a criança, evitando movimentos bruscos para não assustá-la. Procure posicionar brinquedos e mobílias coloridos com sons acima da cama. Posicione a criança de costas sob uma bola não muito cheia.
Deite o bebê de costas, buscando a descontração de ombros. Na posição de costas, faça alongamentos das pernas, flexibilizando os músculos e utilize o rolo para acomodar a bacia e soltar os braços. De igual forma, a aquisição da linguagem tem início no nascimento e será desenvolvida por toda a vida. O choro será a primeira manifestação de comunicação. É através dele que o bebê demonstra sintomas de dor, fome ou outro incômodo. Ao responder às manifestações de choro, os pais já estarão desenvolvendo o canal de comunicação, o que marcará início do diálogo com o bebê. Nesta fase, o bebê já começa a reagir aos estímulos exteriores. Ele vira a cabeça quando ouve barulho, observa os movimentos de suas mãos e brinca com ela. Faz os primeiros ensaios de equilíbrio do corpo. Aqui, o corpo apresenta menor contração, sendo substituído pela tonicidade de nuca e tronco. Lembrando que, apesar dessas alterações, ou pelo desenvolvimento, a criança ainda está em fase de adaptação motora e precisa sentir-se segura para esta passagem, mas deve ser estimulada com cautela. Lembrando que crianças que apresentam deficiências, sejam de ordem motora ou cognitiva, podem apresentar defasagens nessas fases e necessitam de intervenção para melhorar seu quadro motor. Lembrando também que essa intervenção, conforme o quadro, deve ser orientado por especialistas da área, para que o movimento não desencadeie outras posturas corporais. Na sequência, apresentaremos alguns exercícios que podem ajudar nesta fase. Aproveitar a hora do banho para nomear partes de seu corpo, apontando-as. Reforçar a musculatura da nuca e costas, segurando-as pelos joelhos com uma mão e apoiando seu peito com a outra. Fazer exercícios com bolas grandes, visando o equilíbrio. Utilizar o rolo, preparando-a para engatinhar. Reforçar a musculatura abdominal, fazendo alongamentos com a criança posicionada de costas. Na área da linguagem, entre os 3 e 4 meses, a criança já inicia com os primeiros balbucios. E por volta dos 5 meses, pronunciará as primeiras palavrinhas como mamá, papá, dadá. Aqui ela já volta em direção do som e tenta se comunicar também por outros ruídos, buscando chamar atenção. Vamos à fase, então, dos 6 aos 12 meses. Nesta fase, a criança já ensaia brincadeiras com objetos. É capaz de pegá-los, pois já adquiriu preensão para manipulá-los. Há um avanço nas relações sociais ao reconhecer seu meio, ao distinguir pessoas, bem como já tem consciência de si e de demais pessoas próximas. Neste período, é importante fornecer apoio e segurança para não deixá-la angustiada. Lembramos que cada fase é única para o bebê e necessária para o seu desenvolvimento até a fase adulta. A exemplo do engatinhar, que pode iniciar-se por volta dos 7 meses e ajudará na aquisição de muitos conceitos básicos, como atenção, lateralidade, noção espacial, que são base para a leitura e escrita. A aprendizagem até mesmo para a fase adulta. Vocês já ouviram falar de pessoas que não têm noção espacial ou lateral? Isto porque não desenvolveram essas habilidades no engatinhar. Outro fator que deve ser considerado nesta fase, para engatear, a criança utiliza simultaneamente os 2 hemisférios cerebrais. Portanto, podemos dizer que ela também desenvolve a inteligência, não é mesmo? Aqui fica uma questão a ser considerada. Vejam algumas sugestões de atividades para esta fase. Exercícios para a segunda fase, entre 6 a 12 meses. Promover atividades com bolas de tamanhos e cores diferentes. Brincar com cubos, baldinhos, copos de encher terra, areia, atividades de puxar, empurrar,
contar histórias com fantoches e introduzir livros com figuras coloridas e grandes, brincar de engatinhar, passar por baixo das cadeiras, mesas e tal. Quanto ao desenvolvimento intelectual das crianças, é bom lembrar que ele se dá através dos sentidos que se iniciam pela boca e se desenvolvem através de vocalizações com as primeiras conversas, que vão se aprimorando através das interações que a criança estabelece com o meio. Então, vamos à quarta fase. A partir dos 12 meses, a criança já demonstra grande prazer no contato com os brinquedos. Busca objetos, agarra e observa atentamente. Nesta fase, é importante que os pais estimulem esse prazer de forma carinhosa e tranquilizadora, para que ela tenha motivação em continuar sua exploração. Com 1 ano de idade, a criança já começa a construir a representação de seu próprio corpo e a perceber as possibilidades e dificuldades em suas ações. Os conceitos básicos aprendidos são internalizados e se inicia a construção de ideias sobre espaço e tempo. São as experiências vivenciadas que os ajudará neste amadurecimento. Vejam algumas sugestões. Atividades para a quarta fase. Ofereça à criança objetos maiores que permitam sua apreensão, como bastões, carrinhos, arcos, objetivando maior confiança em seus movimentos. Atividades como subir degraus, escorregar em brinquedos são estimulantes e ajudam a cair e levantar-se com confiança e habilidade. Brincar de gatinhas para facilitar os movimentos do tronco. Deixá-los em pé por poucos momentos para que ele experimente o prazer da marcha. Crianças com deficiências cognitivas ou motoras tendem a ter um desenvolvimento diferente das demais, mais lenta. É preciso considerar a idade cronológica e antecipar o desenvolvimento previsto pela idade cognitiva, antecipando desta forma o desenvolvimento de habilidades que podem estar prejudicados pela deficiência. É importante observar desde o nascimento, principalmente em se tratando de crianças de risco, as fases em que se encontram e promover uma estimulação o mais cedo possível. Também é importante lembrar que essas fases não são totalmente definidas em questão de idade cronológica. Podem haver oscilações quanto à evolução de cada criança. Finalizamos por aqui nossa aula e até o nosso próximo encontro.